Nós estamos, acho que amanhã ou terça, vamos colocar uma porta nova ali. E precisamos fazer algumas reformas ali, então, né, ficou inacessível, né? Nós tivemos que trancar lá até para segurança, né, das coisas que ficam aqui dentro. Mas domingo que vem a porta já vai estar funcional, o hall já vai estar mais bonito ali. E aos poucos, né, nós vamos arrumando a nossa casa ministerial, amém? Não é? Primeiro vamos deixar ela organizada e bonita, amém? Aí a igreja cresce, a gente pega e deixa ela maior, então, não é verdade? E assim nós vamos crescendo em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Eu estava um pouco sentado ali, gente, porque eu estive pregando na nossa igreja lá em Ponta Grossa hoje pela manhã, né? Tivemos um longo tempo lá na igreja. Chegamos aqui quase 5 horas da tarde, né? O nosso irmão Luciano foi conosco lá, foi eu e a missionária. Então eu confesso para os irmãos que eu sentei um pouquinho ali, porque daqui a pouco eu tenho que ficar de pé e mais 1 hora de pé, né? Eu não sei porquê, né? Não sei porque que meus pés estão sentindo o meu peso se eu estou tão levinho, não é? Eu acho que eu vou ter que diminuir um pouco esse peso aqui, ou fortalecer o pé, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos dar continuidade à mensagem que começamos a pregar semana passada. Quero que coloque o banner aqui, por favor, da nossa conferência, né? Presta atenção aqui, ó. Nos dias 22 e 23 agora de agosto, nós teremos a nossa conferência regional. Já tem esse banner atualizado aqui, ó. Conferência regional, tá bom? E o tema dessa conferência é identidade. Repita comigo, identidade. Eu não sei se você percebeu ali, opa, aí, ó, pode deixar assim mesmo, não tem problema. Eu não sei se você percebeu que tem um ID grande ali. Quem percebeu? Não tinha percebido, né, pastor? Então você não está prestando atenção, né? A nossa identidade, ela está profundamente ligada com a missão que Deus tem para nós, amém? E nesses dias, nós já temos a confirmação de 2 missionários aqui. Missionário Iago, que ele é o líder da base da Jocum, onde o pastor Cote é o ancião, não é? Nossa irmã, né, esteve lá 2 semanas fazendo o EFOL. Foi bom, minha filha? Eu recomendo que os irmãos façam. Tem que dar do testemunho aqui uma hora dessa, né? Glória a Deus. Amém? Então, a Jocum é uma organização internacional envolvida de uma forma muito grande na missão de pregar o evangelho, na formação de missionários, envia para todos os povos do mundo, literalmente. Não, eles trabalham em todos os povos do mundo, né? Então, o missionário Iago estará com a gente, já está confirmado, e também o missionário Felipe, que há umas 2 conferências atrás esteve conosco. Quem lembra dele aqui? Fizemos conferência sobre cosmovisão bíblica. Ele vai estar conosco também, entendeu? Não é? E vamos organizar, estou tentando aí ver se temos espaço para mais uma pessoa. Estou orando para Deus colocar no nosso coração uma mulher para pregar também, né? Porque é importante, né? Entendeu? Ver o que Deus revela para, né, as irmãs, não é? Sobre essa nossa identidade em Cristo, amém? E na semana passada eu comecei uma mensagem para preparar você para receber o que Deus tem para você neste dia aqui. Serão 2 dias, é sexta-feira à noite, sábado à tarde e sábado à noite, amém? Essa conferência não é um evento, essa conferência é um momento profético que nós preparamos e oramos buscando a Deus o que Deus quer fazer de uma forma mais específica na vida da gente, não é? E pela experiência que eu tenho como pastor, eu vejo muitas pessoas, pastor Marquinhos, perdendo o que Deus às vezes quer derramar sobre elas, na vida delas, em um momento que elas não estão preparadas para aquele momento, né? Às vezes a pessoa vem só porque disseram para ela que ela tem que vir. Na verdade ela veio e aí começa a ouvir um monte de coisa e às vezes até nem faz sentido na vida dela, amém? Então comecei a pregar uma mensagem semana passada, que vou pregar até o domingo que vai anteceder a nossa conferência, né, para te ajudar você a estar preparado. É muito importante que você decida estar conosco, decida participar. Não é mais um evento, nós não fazemos evento, né? Nós somos uma igreja que quer disponibilizar tudo o que você precisa para que você de fato seja
quem Deus te chamou para ser. Amém? Aleluia. E esse tema eu orei muito a Deus, busquei muito em Deus, né? E o Senhor tocou muito no meu coração com relação a isso. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então não deixe de estar conosco, reserve na sua agenda aí, salve essa data, 22 e 23 agora de agosto, também, né? A inscrição é R$40, é uma inscrição, né, básica só para a gente poder suprir os custos que nós temos, né? Tem que trazer esses preletores aqui, não é? Temos que abençoá-los também, eles não cobram nada, mas, né, a nossa cultura de fé nos impede de sermos abençoados sem retribuir de alguma forma, não é verdade? Sim ou não? Não é? Então, temos outros gastos também. Então, você nos ajuda aí com esse valor, para que possamos viabilizar a parte estrutural e funcional, né, deste momento. Amém? O que é espiritual é de graça. Amém? Não é? Mas tem coisas que não são só espirituais. Amém? A luz não é espiritual, a água não é espiritual, a energia não é espiritual, a porta não é espiritual, né? Tenta atravessar ela em espírito para ver, né? Você vai bater com a cara nela. Amém, gente? Então vamos orar para que o Senhor fale conosco. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque hoje, mais uma vez, podemos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Estamos reunidos aqui porque queremos aprender a sermos, de fato, verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, Te adorando em tudo que fazemos, em todo lugar aonde andamos, Pai, porque essa é a verdadeira adoração, Senhor. Não é uma adoração religiosa, não é uma adoração cultual, mas é uma vida que expressa louvor constante ao Senhor, Pai. E é essa vida que o Senhor nos chamou para ter, e é essa vida que precisamos ser instruídos pelo Senhor, capacitados pelo Teu Espírito, para que possamos vivê-la, Senhor. E assim, Senhor, através da nossa vida, mostrar que o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus, colocamos este tema em Tuas mãos, Pai. Colocamos, Senhor, esta conferência em Tuas mãos, Senhor. Colocamos, Senhor, esse tema profético sobre identidade, que está ligada à missão. A nossa identidade no Senhor está ligada à missão que o Senhor nos deu, Senhor. Então que o Senhor possa nesses dias, Senhor, trazer um discernimento, trazer um entendimento profundo, Pai, a fim de que haja libertação em nossas vidas, assim que haja uma mudança na nossa forma de ver o que é ser igreja, o que é ser servo do Senhor, Pai, para que assim cresçamos até que atinjamos a maturidade e a estatura espiritual de Cristo, Pai. Por isso, Senhor, fala conosco, Senhor, nesta mensagem agora, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir o Teu Espírito, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, gente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. E pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Nosso texto base dessa mensagem está lá em Efésios 2, versículo 9 e 10 da NTLH. Efésios 2, versículos 9 e 10, na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito assim: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Semana passada, domingo passado, quando comecei essa mensagem, né, eu ensinei a vocês, ajudei vocês a perceber que nós vivemos em um mundo de pessoas disfuncionais que não sabem se posicionar na vida, não é? Como que nós podemos, qual uma das formas que nós podemos medir que uma pessoa é disfuncional e que
ela não sabe tomar posições na vida dela. Quando coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Quando coisas que prejudicam a nós, e por isso não deveriam acontecer, elas também acabam acontecendo, não é? Então, se você olhar para a sua vida e você começar a detectar coisas que não deveriam acontecer, coisas que estão fora do lugar, coisas que não acontecem de acordo com o que tinha que ser, acaba gerando problema, desconforto, sofrimento. Isso mostra que as coisas estão fora do lugar. E se as coisas estão fora do lugar, alguém colocou isso fora do lugar, amém? Não é? Ou você acredita naquela situação assim, que às vezes alguém chega numa casa, né? Isso acontece em quase todas as casas. Algo que devia estar naquele lugar e não está ali. Alguém pergunta quem tirou do lugar e não foi? Ninguém. Não é? Então, aí, né, tem gente que, não foi não, tem gente que acredita que até foi um mistério. Entendeu? Uma vez eu fiz um aconselhamento de verdade, pastor Marquinhos, perguntar para mim assim, por causa dessas coisas, né? Missionário, diz uma coisa, o diabo pode mexer nos objetos da nossa casa e trocar de lugar? Eu falei, meu irmão, poder até pode, mas sabe se está acontecendo, rapaz, você está com um problema sério na sua vida. Você já está a nível assim, a nível poltergeist. Os mais velhos vão se lembrar desse filme, né? Entendeu? Você está assim num nível, você deu uma liberdade tão grande para o diabo na sua vida, que é milagre você continuar vivo. Você está me entendendo? Até pode, mas é muito difícil. Não, por que você está perguntando? Não, pastor, porque eu chego lá em casa, tem uma coisa que a gente acordou que é naquele lugar, chega lá e está fora do lugar, e não foi ninguém. Quer dizer, ou seja, ninguém assumiu, na verdade, né? Mas alguém foi. Entendeu? Né? Geralmente não é o diabo, tá bom, irmãos? 99,9% das vezes não é o diabo, a não ser aquele diabo de carne e osso, o pai da mentira, né? Tem um que incorpora a natureza da mentira, né? E tem vergonha de assumir as coisas, não é verdade? Então nada que está de errado porque aconteceu por si só. E se nós olharmos para o Brasil, para a nossa nação brasileira, gente, quantas coisas que acontecem que prejudicam a nossa vida e não deveriam estar acontecendo, né? O que isso mostra com relação à nossa sociedade, ao povo brasileiro, né? Entendeu? Eu gosto muito de ditado que diz que a gente é farinha do mesmo, né? O profeta Isaías, ele traduziu esse ditado, farinha do mesmo saco, da seguinte forma: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, pois habito no meio de um povo de impuros lábios, não é? Irmãos, o povo que a gente faz parte fala mais sobre nós do que a nossa vida individual. Você sabia disso? O povo que a gente faz parte fala mais sobre nós mesmos do que a nossa vida individual, do que a nossa vida particular, entendeu? Só que nós temos uma crença que eu não sei de onde que veio, entendeu? Que não importa, né, se eu faço parte de um povo mau, eu sou bom. Se eu faço parte de um povo feio, eu sou bonito. A gente é sempre... Você já viu que a gente gosta de... Você já viu que nós, né, individualmente, gostamos de nos considerar uma exceção? Você já percebeu isso? Você já percebeu que você tem essa tendência de se considerar uma exceção? É bem aquela palavra que a gente fala brincando: me inclua fora dessa. Entendeu? Quer dizer, eu não faço parte disso, não é? Muitas, né, eu já pastorei igreja aí há aproximadamente 20 anos, né? E eu vejo muitas pessoas vêm satisfeitas, né, com a igreja, que elas vêm reclamar de características de uma comunidade, como que se ela não fizesse parte daquilo, não é? Ou a pessoa vai reclamar do casamento dela, ou ela vai reclamar da família dela,
como se ela simplesmente fosse uma pessoa inerte naquele ambiente. Ela não colabora para nada. Não, pastor, meu casamento está ruim para caramba, e é tudo culpa do outro. Você já viu? Mas ela se incluiu, ou seja, ela se excluiu, não é, desse problema. Ela é uma exceção ali, não é? Que pastor, lá na minha casa, o meu marido, a minha esposa e meus filhos estão tudo assim, e aí eu pergunto, só salva tu então? É só eu, pastor, porque o resto está complicado. Então a pessoa, ela acredita de todo o coração que ela é uma exceção à regra, não é? Mas a verdade é que ela não é uma exceção à regra, né? Dentro de um país com tanta corrupção, com tanta violência, com tanto roubo, com tanta coisa errada, com tanto abuso acontecendo, isso acontece porque nós, de alguma forma, colaboramos com isso, e colaboramos sendo disfuncionais, não é? Tem um ditado que eu não me lembro agora o autor dele, não é? Mas se alguém me lembrar aí, me ajuda, né? Me fugiu a mente agora o nome dele, que ele fala assim, que o que me amedronta, o que me impressiona, não é a ação dos maus, mas é a omissão ou o silêncio dos bons. Vamos falar sério, meus irmãos, Você acha que no Brasil tem mais gente justa ou injusta? Justa. Mas o que os justos fazem? Se calam diante das ações dos injustos. Não é verdade? Isso é uma disfunção, não é? Não fomos feitos para ficarmos calados, para aceitar as coisas de qualquer jeito. Amém? Não é verdade? Então vivemos em um mundo disfuncional, vivemos em um mundo de pessoas, né, disfuncionais, que não sabem se posicionar na vida, não é? A maioria de nós veio de famílias disfuncionais, de um homem que não funcionou bem como homem, de um homem que não funcionou bem como marido, de um homem que não funcionou bem como pai, de uma mulher que não funcionou bem como mulher, de uma mulher que não funcionou bem como esposa, de uma mulher que não funcionou bem como mãe, e nós somos moldados dentro de um sistema disfuncional. Você está me entendendo? Né? A gente olha, por que hoje, né, a política tem um descrédito muito grande no meio do povo brasileiro? Por quê? Porque não adianta, não é verdade? Não adianta. Qualquer pessoa que vai lá se corrompe, e a gente aceita isso. E aceitamos calado. Nós pegamos algo que devia ser anormal e tomamos como normal da nossa vida e aceitamos. E vamos, né, levando isso de geração em geração. Não é? Então, isso é um problema, né? A maioria dos homens hoje não conseguem suprir as necessidades financeiras da sua família sozinho. Isso é uma disfunção social. Não era para ser assim. Você está entendendo? A maioria das mulheres hoje tem restrição em fazer tarefas básicas e simples de uma casa. Não poderia ser assim. Né? As funções básicas de um homem, os homens não estão cumprindo. As funções básicas de uma mulher, as mulheres têm resistência. Tem umas que se sentem até escravizadas. Ai, mas eu me sinto escravizado quando lavo louça. Mas tem mulher que se sente escravizada. Ai, me sinto que estão me escravizando, estão abusando de mim, pastor. Por que eu tenho que lavar a louça? Entendeu? Porque alguém tem que lavar a louça. Não é verdade? Né? E a mulher tem mais esse jeito com a casa, né? O homem tem mais a aptidão de estar fora. Desde que o ser humano é assim. Não é verdade? Não é? Nós temos funções. Não quer dizer, aí tem gente que vai dizer, mas por que o homem tem essa função? Porque ele é mais importante. Não, meu irmão. Não tem, na Bíblia não existe o homem mais importante que a mulher e a mulher mais importante que o homem, porque para mim, eu não acho minha mão direita mais importante que a mão esquerda. Ela tem funções complementares. Você está me entendendo?
Eu nunca tive uma crise existencial onde a minha mão direita começou a brigar com a mão esquerda, porque a minha mão esquerda faz umas coisas, e a minha mão direita faz outras coisas, que a mão esquerda não faz, e vice-versa, e uma querendo fazer tudo igual. Todo mundo quer, né? Você está me entendendo? Imagina só, como que a gente vai coçar o ouvido se não fosse o mindinho? Qual o dedo que a gente coça o ouvido, gente? Aí imagina o seu dedão, vê você usando o mindinho para coçar o ouvido, e assim, poxa vida, por que você não está me usando? Eu também queria coçar o ouvido, né? Que nem o mindinho, só se você tivesse uma orelha de jumento, bem que às vezes até parece que uns tenham, não é verdade? Então, não dá, você concorda comigo? Então, não é questão de mais importância, são funções, né? São funções que a própria natureza do homem capacita o homem para fazer, né, privilegia o homem para fazer determinadas funções, e a característica da mulher privilegia a mulher para fazer determinadas funções. São capacidades diferentes, que são complementares, amém? Então, se a gente se bate nessas coisas básicas, imagina no resto, meu irmão, aí a vida começa a ficar difícil. Está escrito que Deus fez da nossa vida direita e simples, mas nós complicamos tudo, porque não aceitamos a simplicidade das funções que Deus deu a cada um de nós. Nós somos resistentes às funções. Você está entendendo? Isso é muito mal, não é? Aí, né, nós falamos também sobre o que acontece com esse tipo de pessoa, e que, né, todos nós temos um pouco disso, amém? Uns mais, outros menos, mas ninguém de nós, né? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, né? Não seja tongo o suficiente para acreditar que você é exceção, né? Não seja tongo o suficiente, né? Como eu falei, né? A nossa coletividade revela muito mais sobre nós do que a nossa individualidade, amém? Né? Então, o que acontece então com uma pessoa assim, quando ela crê em Jesus, converte, não é? E passa a professar a sua fé em Jesus? Qual a tendência dessa pessoa? É ser um membro do corpo de Cristo, também disfuncional. Ou seja, é uma pessoa que tem uma vida espiritual que não funciona. Você está me entendendo? A Bíblia diz que existem 3 sinais básicos. Quantos? 3 sinais básicos que seguirão aqueles que creem em Jesus. Quais são eles? Expulsarão? Farão novas? E se colocar a mão sobre os enfermos, serão? Aí uma pergunta que eu gosto de fazer, né? Entendeu? Não precisa nem levantar a mão. Para os crentes. Ei, quanto tempo você é crente? Pastor, eu sou crente já há 5 anos, 10 anos. Você já expulsou um demônio? Não, pastor, isso é coisa do meu pastor. Rapaz, que miséria. Nem o primeirinho. Qual o primeiro? Não precisa nem, para falar demônio, não precisa nem falar em língua estranha, meu irmão. Você está me entendendo? É só falar, sai em nome de... É a oração mais fácil de toda a Escritura Sagrada. Não precisa ter revelação, não precisa ter discernimento, não precisa ter visão. É só falar assim, sai em nome de Jesus. Até quando, pastor? Até sair. E sempre sai. Olha que legal. É até sair sempre. E se não sair, é impossível, porque sempre, né? Mesma coisa que você perguntar, pastor, o que eu faço amanhã se o sol não nascer? Cara, eu não vou nem te responder, porque é impossível. Para que a gente supor o impossível? Só para gastar a nossa imaginação à toa? Não, né? Se é para gastar a imaginação, vamos gastar a imaginação qual que dê resultado, né, Nath? Que de fato seja viável. Você concorda comigo ou não? Não é? Porque, sabe, tem pessoas que a mente dela é uma fantasia, é uma ficção científica. Entendeu? A gente pensa assim, né? Rapaz, imagina, o cara acorda assim de manhã, meio brabão assim, né?
O Leandro pensa assim, imagina se eu fosse que nem o Wolverine. Aonde que um pensamento desse vai levar o ser humano? Você não vai ser que nem o Wolverine. Você não vai ter adamante dentro de você. Não vai ser aquelas garras loucas dentro de você. Isso não vai acontecer. Então, para que imaginar essas coisas? Né? Você está me entendendo? Para que imaginar esses absurdos? Você começa a acostumar sua mente e pensar em coisa que não tem valor nenhum. Né? E tem gente que faz umas tatuagens, se vira monstro, né? Corta a língua no meio, quer virar umas coisas. Leva o cara à loucura. Né? Então, que esse espírito de loucura sai de você. Se você acorda amanhã querendo ser o Wolverine, né? Mulher Maravilha, sei lá o quê, o Deadpool, entendeu? O Gutão está com cara de que quer ser o Deadpool, não sei por quê. Então, tem que vigiar, Gutão, vigia. Em nome de Jesus. Né? Então, o que acontece, irmão? Essa pessoa, ela se torna um crente disfuncional, então ela vai ser uma pessoa que ela não vai ter vida com Deus, ela vai ter uma religião. O que ela vai ter? O Jesus veio para dar uma religião para a gente? Jesus veio para te fazer crente? Jesus veio para te fazer evangélico? Jesus veio para fazer o quê? Discípulos. Jesus veio fazer, e um discípulo, consequentemente, não é? Vai acabar vivendo a vida de filho de Deus. Você está entendendo? Porque a coisa mais difícil de viver é o estilo de vida de um filho de Deus. Por quê? Porque o estilo de vida de um filho de Deus é representado na pessoa de quem? De Jesus. Rapaz, ser igual a ele é difícil pra caramba. Não sei o que você pensa com relação a isso. Não é? Ser como Jesus. É um padrão alto e elevado. Mas é possível. Até porque a gente não faz isso sozinho, amém? Nós temos uns aos outros, especialmente o Espírito Santo em nós, nos ajudando diariamente, constantemente, para que cheguemos até essa condição. Beleza? Não é? É impossível. Não é? Mas nós servimos o Deus do... Como é impossível expulsar demônio, como é impossível curar enfermo, como é impossível fazer tantas coisas, né, que acontecem através da vida daqueles que creem, né, você também, né, poderá viver a vida de filho de Deus. Jesus então veio para isso. Mas como que alguém começa a se assemelhar a Jesus? Se tornando um discípulo dele, sim. Não é? Me torno um discípulo dele, começo a segui-lo, ele começa a ser referência da minha vida, começo a imitá-lo, começo a agregar na minha vida os seus valores, o seu estilo de vida, não é? A razão da sua vida, o propósito da sua vida, e aquilo, né, vai me gerando um crescimento até que eu viva de fato como filho de Deus. Amém? Aleluia? Você está entendendo? Sim ou não? A Bíblia diz que essas pessoas, se você não despertar para isso, você corre o risco de se tornar esse tipo de pessoa, que a maioria dos crentes acaba se tornando isso aqui, gente. Né? 2 Timóteo 3, do 4 ao 7, diz assim, ó: serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. E não está falando de gente que não é crente. Não está falando de gente que não confessa Jesus como Senhor. Ó, serão traidores. Você conhece gente que trai? Crente que trai? Que dá a palavra e não cumpre? Que desmarca de última hora? Que era para fazer e não está fazendo? Que diz que ora e não ora porcaria nenhuma? Que diz que lê Bíblia, mas não lê porcaria nenhuma? Você conhece? Sim ou não? Aquele crente que passa aquela imagem de espiritualidade, mas em casa é quase o Satanás travestido de gente. Você conhece gente assim? Pois é, está falando desse tipo de gente aqui, meu irmão. Entendeu? Não é? Podemos dizer que ele está falando de muitas características que nós carregamos conosco mesmo. Serão traidores, atrevidos. Com certeza você não conhece nenhum crente atrevido, que desrespeita pai e mãe, fala que não é para falar. É ou não é verdade? Né? Ô, gente, às vezes eu vejo gente falando comigo até, de um jeito, cara, que eu não teria coragem de falar. Eu nunca falei assim com meu pai, com minha mãe. Nunca falei assim com meus pastores. Eu só venho e falo assim, cara de pau.
Entendeu? Né? Como o mandamento diz que eu não posso arrancar 3 dentes da pessoa, eu relevo e perdoo a pessoa, né? E continuo cuidando dela, não é verdade? Né? Mas dá aquela má resposta, entendeu? Né? Critica, né? Não gosta, tem aquela pessoa que fala assim, pastor, eu não gosto de ser cobrado. Cara, isso é um atrevimento. Uma pessoa que assume a responsabilidade de não gosta de ser cobrada, ela está sendo, né, está tendo uma atitude de rebelião, uma atitude de atrevimento, né? Atrevido, cheio de orgulho. Isso não tem, né? Tem crente orgulhoso ou não? Bastante ou pouco? Era para ser exceção, mas está virando quase a regra. Sim ou não? Né? Amarão mais os prazeres do que a Deus. Né? Rapaz, tem crente, meu irmão, que às vezes para vir para o culto ele não está bem, mas para fazer outra coisa ele está bem. Você viu isso? Está ligado a uma coisa que está ligado ao prazer dele, o que ele gosta mais, o que atrai mais ele. Não tem problema, não é? Então a pessoa, ela ama mais fazer aquilo que lhe dá prazer do que fazer aquelas coisas que está ligado ao servir a Deus. Não é verdade? O que faz uma pessoa, entendeu, deixar a sua casa toda bagunçada e ficar o dia inteiro vendo Netflix? Ama mais os prazeres do que a Deus. Ama mais os prazeres do que as suas responsabilidades. Né? E a verdade é, né, que, em geral, a maioria dos brasileiros são assim. Eles sempre fazem primeiro o que eles querem, para depois fazer o que eles precisam fazer, e geralmente não sobra muito tempo. Por isso que acontecem os atrasos. Não porque a pessoa não teve tempo, ela usou o tempo hábil para fazer coisas que davam prazer, não é? A idolatria ao prazer gera em nós a procrastinação. Eu vou deixando sempre para depois do que eu preciso fazer, porque agora eu quero fazer o que eu sinto prazer em fazer. É ou não é verdade? Amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, até parece, que eles dão paz ao Senhor, fala a glória a Deus, aleluia, não é? Fala de igreja. Você já viu que os crentes falam mais de igreja que de Bíblia? Quem já viu isso? Né? Entendeu? Fala de igreja, fala das coisas da igreja, fala de evento, fala daquilo, né? Do culto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não é? Se eu estava num ambiente onde tem mais crentes que não são aqui da nossa igreja, não é? Aí tem um rapaz e uma moça lá que são de uma outra denominação, e falando, né, de igreja, eu não sabia que eles eram crentes, começaram a falar de igreja, né, aquela coisa toda assim, né? E eu perguntei, vocês são crentes? Falou assim, a gente é, sim, qual igreja? Eles começaram a falar, não sei o quê, não sei o quê. A igreja tal, não sei o quê, não é? Aí falaram, a igreja tal lá, do pastor Jefité. Você conhece o pastor Jefité? Eu falei, não. Aí eu perguntei, sabe quem foi o pai de Jefité na Bíblia? Ele me olhou assim, foi Jesus, né? Eu falei, cara, tu merece apanhar, velho. Porque tu está dizendo agora que o meu Senhor engravidou uma mulher? O meu Senhor Jesus? Ele, não foi isso que eu disse. Claro que foi, desse burro. Você disse que Jesus é o pai de Jefité. Está certo que é da mesma tribo. Inclusive o cara que deu origem à tribo, né? Judá, filho, né, de Jacó. É o pai de Jefité. Entendeu? Eu falei, rapaz, tu não conhece, né? Tu não sabe a origem do nome do teu pastor. Está falando lá de eventos, de louvor e de não sei o quê. Aí eu fico pensando, como é que esses crentes que não conhecem a Bíblia cantam, Brian? Eles nem sabem o que eles estão cantando. Tem que fazer uma revista nos irmãos aí, ver como é que é. Entendeu? Aí, teve uma vez, acho que foi alguém aqui da igreja que perguntou a mim, missionário, eu não entendo aquela música. Então, que letra é essa? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade, né? Essa letra é estranha, um negócio meio esquisito. Estranha tu, crente, que não sabe Bíblia. Está escrito, vem cá, está aqui, ó. Tá aí! Quando tem crente há 6 anos já. Mas era para ter lido a Bíblia pelo menos 6 vezes, né? Entendeu?
pelo menos uma vez por ano. Fala assim, misericórdia. Então, né, olha que diz, mas parecerão ser seguidores da nossa religião, ou seja, são pessoas Gente, a tragédia da igreja hoje é gente que parece ser, mas não é. É o crente Denorex. Quando eu era jovem, tinha um remédio para caspa, não é? Chamado Denorex. Entendeu? O slogan era: parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. É shampoo. Você está entendendo? Aí fica queimando o filme, não é? Fica fazendo com que as pessoas tenham uma ideia errada sobre a igreja, fica fazendo com que as pessoas tenham uma ideia errada sobre a fé, sobre a religião, pessoas que se intitulam como crente, pessoas que até pregam a palavra, mas vivem uma vida de mentira, vivem uma vida de pecado, vivem uma vida disfuncional, não funcionam como filho, não funcionam como pai, não funcionam como irmão, não funcionam como marido, não funcionam como esposa, não funciona como cidadão, não funciona como nada, está alheio. A vida dessa pessoa orbita em volta do seu próprio umbigo. Que miséria, gente, que miséria. O Senhor não nos chamou para sermos miseráveis, amém? Aí olha só, olha o conselho que o Senhor dá para Timóteo, a partir do apóstolo Paulo: fique longe dessa gente. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Talvez você até tenha se esforçado para fazer a obra de Deus, e talvez você possa até perguntar assim: mas Senhor, por que né, eu quero evangelizar, eu quero ganhar uma para Jesus, por que elas não vêm? Talvez você, espiritualmente, o Senhor te classifica como uma pessoa aqui que Ele quer que os outros fiquem longe de você. Por quê? Porque talvez as pessoas vão olhar para a sua vida, uma vida religiosa, e a partir de você vai levá-las a acreditar que uma vida com Deus é isso aí. E não é. A verdade é que não é. Não é. O ápice, olha aqui, meu irmão, o ápice de uma verdadeira vida com Deus devia ser o nosso secreto com Deus, devia ser o nosso momento diário com Deus. Mas o ápice da maioria dos crentes hoje é quando? É aqui. Imagina só, se você descobre que eu me relaciono bem com a minha esposa só no dia que tem culto, e no dia que não tem culto eu nem falo com ela direito. O que você ia pensar de mim? Eu gostaria que alguém tivesse coragem de dizer aqui. O que você ia pensar de mim? Hipócrita. O que mais? Fala, gente. Você tem medo de me ofender, não. É só um teatro. O Leandro falou que eu seria um hipócrita. O que mais que eu seria? Um marido ruim. Que ia querer casar com um marido assim? Sai de mim, Satanás, não é verdade? O que mais, gente? Fala aí. Fala, Zineia. Falso, hipócrita, ruim, falso. O que mais, Nath? Ajuda aí, Nath. Mentiroso. O que mais? Enganador. Fala, filha. Sem vergonha. O que mais? Ajuda aí, Zana. Mau caráter. Fala aí, pastor Marquinhos. Vou até tomar um café, molhar o bico aqui para você ter tempo de pensar. Rapaz, tá frio já aqui. Vou até botar outro para mim aqui. Meu Deus do céu. Café frio e crente morno é a pior coisa que tem, meu irmão. Imagina. Cara pregando, tomando café frio, pregando para crente morno. Meu Deus do céu, cara.
Se eu acreditasse em purgatório, eu ia dizer que eu estava ali. Entendeu? Sangue de Jesus tem poder. O que mais que você diria que você descobre assim? Eu estou aqui pregando, essa imagem de pastor bonitão, entendeu? Todo lindo, cheiroso, charmoso. Aí você descobre que eu só trato bem minha esposa aqui no culto. Dupla personalidade, né? Ou duas caras, né? Entendeu? É duas caras. Entendeu? Então, meu irmão, agora eu quero devolver tudo isso para você. Será que você não é assim com Deus? Você está com essa sua carinha. Eu olho para você aqui na igreja, meu irmão. Oh, meu irmão, que carinha linda que você. Olha o caquinho, meu irmão. Entendeu? Se eu contasse o testemunho desse guri, mas não posso. E a gente só conta o nosso, não conta o dos outros. É ou não é verdade? Sim ou não? Você não ia acreditar, meu irmão. Entendeu? Olha esse guri. Olha aqui. Olha só. Quando você olha para esse guri, o que você pensa? Cara, se morrer, cai sentado no colo de Jesus agora. Eu não sei, não estou lá com ele o dia inteiro. Não é verdade? Sim ou não? Você vê os irmãos aqui, vindo dizimar aqui, né? Às vezes o cara roubou e está trazendo o dízimo. É o dízimo do tigrinho. Não. Aí não, né, gente? Não. Dízimo do tigrinho, não. Aí não. Aí vocês estão avacalhando já o negócio. Entendeu? Pegou o Bolsa Família, jogou no tigrinho, ganhou dinheiro. Vou lá dar uma oferta que Jesus abençoou. Meu irmão, é o diabo que está dando dinheiro para te tirar depois. Então, olha só, né? Se o momento assim mais eminente, se o momento mais significativo, presta atenção aqui, se o momento mais eminente, se o momento onde você sente mais presença de Deus, se o momento onde você aprende mais de Deus, se o momento onde você se envolve mais com Deus é o culto do domingo, você é tudo isso que você falou que eu seria se eu tratasse bem a minha esposa só nos dias de culto. Não é? E se você descobrisse que eu era assim, não é? O que a Cauane ia dizer pro Leandro, que é marido dela? Anda mais com César. Ia falar isso, Cauane? O que você ia dizer para ele? Fique longe dele. Fique longe dessa gente que tem uma aparência de que vive pela fé, mas na verdade não vive pela fé, porque não tem obras para mostrar. Não tem o quê? Porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. Amém? Irmãos, e qual é a principal obra? Tem muitas obras da fé, mas não desvia, tá bom? Qual é a principal obra da nossa fé? Qual é? É ela que nos fez estar numa igreja hoje. Qual é a principal obra da nossa fé? Anunciar o evangelho, gente. Sim ou não? Nós estamos aqui porque um dia você acordou de manhã e pensou, sabe uma coisa? Acordei com uma vontade de entregar a vida para Jesus hoje. Isso aconteceu com você? Não. Você acorda com vontade de pegá-la de volta todo dia depois que entregou. Né? Entregou e Jesus, me empresta minha vida só hoje, para eu fazer o que eu quiser. Aí de noite eu me arrependo e devolvo para o Senhor de novo. Tem gente que faz assim com Jesus. Entendeu? Né? Então olha só, uma pessoa que não está envolvida com o evangelho no sentido estrito e específico de anunciá-lo, e no ato de anunciar o evangelho
você vai encontrar um endemoniado e você vai expulsar o demônio. No ato de anunciar o evangelho, você vai encontrar um doente, você vai orar por essa pessoa, ela vai ser curada. Entendeu? Você é um crente que não está cumprindo a sua função. Isso só revela que você não é uma pessoa disfuncional só aqui. Você é disfuncional aqui. Eu digo aqui, não nesse lugar, mas igreja, corpo de Cristo. Porque você já tem dificuldade de cumprir as suas funções em todas as outras áreas da sua vida. E isso acontece por quê? Você lembrou que eu ia responder isso para você? Por que isso acontece? Porque vivem uma crise e uma desconstrução na sua verdadeira identidade. É uma crise de identidade. Os homens que resistem às funções de um homem, mulheres que resistem às funções de mulheres, pais que resistem às funções de um pai, mães que resistem às funções de uma mãe, crentes que resistem às funções de um crente. Por quê? Porque cumprir funções não é prazeroso. Cumprir funções cansa, gasta. É ou não é verdade? Sim ou não? Gasta, não é fácil. Entendeu? Né? Então vive essa crise de identidade. Olha que o que nós lemos no texto aqui em Efésios 2, do 9 ao 10. Vamos ler de novo. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Olha só, Deus nos fez. Quando você chegou até Jesus, você era alguém. Amém? Quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus, Ele te fez, ou pelo menos tentou, e ainda está tentando, porque não desiste, Ele é indesistível, está tentando te fazer uma outra pessoa. E uma outra pessoa que só será feita através da união com Cristo Jesus. Olha só, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. No caso aqui, o apóstolo Paulo está falando dele e de um grupo de pessoas que já tinham passado por essa transformação. Amém? Não é? Porque tem crente que não foi transformado, ele foi educado. Ele foi o quê? E muitas pessoas na igreja só são educadas. Elas não foram transformadas, ou seja, não mudaram de identidade. Elas continuam sendo elas mesmas, só que agora elas pedem com licença, por favor. Elas passaram a respeitar pai e mãe que não respeitava antes. Começaram a cumprir o horário, porque chegava atrasado, saía mais cedo. Entendeu? Então o caráter delas começou a mudar. Por quê? Porque o seu pastor, o seu líder fez com você o que o seu pai e a sua mãe não fez. Isso é papel de quem? Né? Não falar mal dos outros, não ser atrevido com os outros, não ser orgulhoso, honrar compromisso. Quem tem que ensinar uma pessoa a fazer isso? Mas as pessoas vêm para a igreja que ninguém ensinou, então quem tem que ensinar? Sou eu. La garantia, sou eu. Aí eu tenho que fazer tenho que voltar lá atrás, fazer o trabalho que o pai não fez, que a mãe não fez. Tem horas que eu tenho vontade até de tirar a cinta, meu irmão. Então, se fosse meu filho de verdade, já tinha tomado uma sumanda de pau, meu irmão. Mas, né, a Bíblia diz que a vara, ela tira a estultícia do corpo da pessoa. Meu, que pena que eu não posso dar uma surra, meu irmão. Eu tenho vontade de dar uma surra em você. Eu vou abrir meu coração agora aqui. Tenho vontade de tirar até criar juízo. Né? Mas não posso, né, gente? Entendeu? Né? Então tem que fazer o quê? Orar e esperar o Senhor. Estou me lendo tuas mãos, Senhor. Ajuda esse gordinho. Ajuda ele, Senhor. Ajuda ele. Você está entendendo? Né? Quantas vezes que eu não podia quebrar a cara dele e orar por ele? Fica à vontade de dar um soco nele. Aí eu fazia o que eu ia fazer? Ia lá orar por ele. Agora não posso bater nesse guri mesmo, né, mano? Até porque ele é maior que eu, vai que ele bate em mim depois, né? Fica ruim, né, mano? Então, né para não ser taxado de um pastor abusivo, violento, não correr risco de apanhar também, então eu vou orar. Né? Melhor, né?
Aí diz ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele havia preparado para nós. Então ele nos deu uma identidade. Nos deu o quê? Uma nova identidade. Eu era uma pessoa, eu entreguei minha vida para Jesus, comecei um processo de conseguir viver unido com o Senhor. Não é fácil viver unido com Ele. Não é? Jesus, ele não é fácil de viver unido com Ele, porque Ele é uma pessoa perfeita. Ele é o quê? Cara, Ele é uma pessoa perfeita. Não é fácil viver com um ser perfeito. Essa é a grande realidade. Por que não é fácil viver com um ser perfeito? Porque se eu quero me relacionar com o ser perfeito, eu tenho que entender que a mudança necessária para esse relacionamento cabe toda a... É eu que tenho que mudar, não é? Eu acho muito interessante, né? Eu já passei por isso, aconselhamento de casal, né? Quantas conversas de ficou assim? Ela vai, César, tem que mudar nisso. Eu falei, tudo bem, eu mudo, mas você também tem que mudar nisso. Combinado. Aí a gente saia quase que no 0 a 0. Nunca saia por baixo. E como é que eu vou falar isso para Jesus? Não, Senhor, eu até mudo, mas o Senhor também tem que mudar nisso. Cara, é difícil. Você concorda comigo? Né? Se toda mudança cabe em você, você está me entendendo? Quem quer casar aí? Aí, ó, os irmãos, as irmãs, Gutão quer casar. Não é? Imagina só, se chega alguém assim para casar com você, e fala assim, ó, eu quero casar com você. Aí o seu olho brilha. Mas aí ela fala assim para você, ó, mas entenda uma coisa, eu vou casar com você. Olha aqui para mim, presta atenção. Mas eu não vou mudar em nada. Eu não vou ceder em nada. É sempre você que vai ter que mudar. E sempre você que vai ter que ceder. Você aceitaria? Pois é, Jesus, ele é assim. Você quer ver com ele? Ele não vai mudar em nada. Ele não vai ceder em nada. A Bíblia diz que ele não muda, não varia de posição. Porque se ele fizesse isso, causaria escuridão. E ele não vai fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Dele é toda a honra, toda a glória. Imagina só, Néia. O que eu falo para você, a partir de hoje, tudo que tu fizer de certo, o mérito é meu. Você aceitar isso aí? Pois é, com Jesus é assim. Tudo que você fizer de certo, o mérito é meu. No caso, eu estou representando Jesus agora aqui, viu? Um Jesus bonito, pelo menos, mas estou representando Jesus. Você está entendendo? Ele nos deu essa nova identidade para nos capacitar para que possamos fazer algo. Ele fala aqui, ó, presta atenção, ó, ele nos criou, ele nos fez, essa nova pessoa, unida com Cristo, para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Olha que interessante, né? Então, quando eu rejeito a missão, eu estou rejeitando ser quem o Senhor me chamou para ser. E isso gera na igreja uma crise de identidade. E aí eu te respondi a seguinte pergunta que eu prometi para você que ia responder hoje, não é? Por que isso acontece? Por isso. Bota o banner lá do tema lá. É por isso que a nossa identidade espiritual em Cristo está ligada ao quê? Ao ID. Repita comigo assim, a minha identidade em Cristo está ligada, intimamente ligada ao ID. Por quê? Porque Ele te fez uma nova pessoa, ou quer te fazer essa nova pessoa, na sua união com Jesus Cristo, para que você possa cumprir o ID. Uma pessoa que não cumpre a sua função, ela está fugindo de quem ela é, ou melhor, de quem ela foi projetada para ser, formada para ser,
criada para ser. Você está me entendendo? Só que a gente tem que começar pelas pequenas coisas. A gente não consegue começar pelas coisas grandes, não é verdade? Sim ou não? Eu quero que você faça uma avaliação na sua vida aí. Qual foram as coisas que você foi projetado para fazer? Que revela a sua identidade, mas que você tem rejeitado. Quem é mais forte? O homem ou a mulher? Então, a função de proteger de quem? Do homem ou da mulher? A função de sair para fora, né, para trazer o sustento para casa, é prioritariamente do homem ou da mulher? Do homem. Porque o corpo dele, fala assim, o corpo do homem revela isso. Quem que cansa mais fácil, o homem ou a mulher? A mulher cansa muito mais fácil. A mulher, ela tem menos resistência ao frio. A mulher tem menos resistência ao calor. A mulher, isso é comprovado cientificamente, gente. Tem menos resistência à umidade. Botou o pé no chão, já dá cistite, infecção urinária. Não é verdade? Não é? Porque a Bíblia diz que a mulher, ela é sensível. Fala assim, sensível. A mulher tem que ser guardada, tem que ser protegida, tem que ser cuidada. Como falei semana passada, eu amo quando eu saio de manhã, frio de Curitiba, né, para ganhar o meu pão de cada dia, que Deus deu sou para ganhar, e eu olho para a cama, tá minha esposa e minha filha quentinha. Rapaz, eu fico numa alegria só. E eu falo para ela, filha, só, tu vê como é que o papai faz? Ela falou para mim, disse assim, papai, a mamãe tem sorte, né? Ela não precisa levantar de manhã, né? Eu falei, pois é, ela tem sorte porque ela escolheu um homem que provê isso para ela. Eu falei assim, tu vai querer casar com um homem que vai te obrigar a levantar de manhã cedo, que nem uma louca, escabelada, e ainda trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, lavar a roupa, lavar a louça, cuidar dos filhos, que a mulher trabalha muito mais em casa do que o homem. Isso é fato, gente. Isso é fato, não tem como mudar. Mas consequentemente o homem tem que trabalhar mais fora do que dentro, não é verdade? Está no corpo do homem. O homem foi feito para ficar fora. Lembra de Esaú e Jacó? Qual era o problema de Jacó? Jacó era um homem caseiro. Quando a gente olha para a constituição física do homem, ele foi feito para estar na rua. Para estar na rua. Esse dia eu estava carregando o Brito aqui, ela lá assim, papai, eu quero te ajudar. Eu falei, filho, isso não é trabalho de mulher, isso é trabalho de homem. Mas eu quero dizer, não, minha filha. E olha só, tu não pode casar com ninguém que diga que tu tem que fazer essas coisas. Que isso é trabalho de homem. Você está me entendendo? A mulher pode trabalhar se quiser, não tem problema, não sou contra isso. Mas é o a mais, fala assim, é o a mais. Como é que você sabe qual é o modelo de prosperidade familiar melhor que existe? O homem trabalha para pagar as contas, tudo que precisa. E a mulher trabalha para guardar dinheiro, para eles terem uma reserva boa, crescer. E se quiser, depois que criar os filhos. Você está me entendendo? Agora olha só, o corpo da mulher também revela, né, a função dela. Não é? Olha só, a mulher, ela consegue pensar em mais coisas do que o homem? Sim, ela foi feita para um lugar mais restrito, protegido, onde tem várias pequenas tarefas para ser feito. O nome disso é casa, fala assim, casa. Ou um escritório, de repente, né? A mulher ela tem uma capacidade de gerenciar melhor do que do homem, e o homem tem uma capacidade de liderar melhor do que a mulher. Mas a mulher, uma das responsabilidades da mulher também é a nutrição. Fala assim, nutrição. E o que no corpo dela revela que ela tem a responsabilidade pela nutrição da família dela? Isso, a mulher tem teta. Quem tem teta aí, levanta a mão. Pastor, eu não quero cozinhar, o que eu faço? Arranca as tetas fora. Arranca as tetas. Para que ter teta se não quer prover comida para os filhos, para o marido? Ah, pastor, o que a gente faz então com os irmãos que têm teta? Não, mas é outra situação. É outra situação. Aí vocês já estão zoando o plantão. Tá bom? É outra situação. A gente não está falando dos irmãos que têm teta. Isso aqui não tem glândula mamária aqui, né? Não sabe, né? Não engravida. Você está entendendo? Não é isso aí. Ó, olha aqui para mim, presta atenção. Tá? Então, o corpo da mulher, no corpo do homem está revelado a sua. Gente, olha só. Se você é uma mulher
que tem dificuldade nisso, que é básico. O que é isso? Se você é um homem que tem dificuldade nisso, e isso você vai conseguir se envolver com o ID? Você vai conseguir? Pastor, eu quero. Então o que eu tenho que fazer para chegar lá? Irmão, seja humilde. Comece por baixo. Comece resolvendo o seu caráter. Comece a ver a nobreza da função que Deus deu ao homem, que Deus deu à mulher. Como mulher, como homem, como mãe, como pai, né? Como esposa, como marido. Você está me entendendo? As melhores respostas você vai encontrar, não numa filosofia, não em quem disse, mas olhando para você, reconhecendo quem você é. Olhe para você, reconheça quem você é. Estude o seu corpo, estude o seu corpo. Vai fazer aula de anatomia na internet, entendeu? E comece a fazer perguntas relacionadas ao seu corpo, e você vai começar a achar respostas interessantes sobre a sua identidade. Amém? E quando você aprender a reconhecer características do seu corpo que revelam a sua missão, você também vai aprender a reconhecer as características do corpo de Cristo que revelam a sua missão. E você vai ver que ajuntamento de pessoas não é igreja. Igreja são pessoas que decidem cumprir a função que o Senhor deu à igreja, e a principal é o ID. Foi para isso que você foi salvo, foi para isso que você nasceu de novo. É por isso que o Senhor está dando crescimento para você, está dando maturidade para você. É para isso que o Senhor te deu o Espírito Santo. É para isso que Ele te deu dons, talentos, capacidades, sonhos. É para isso que Ele te vocacionou. Amém? Tudo, e fala assim tudo. E tudo é em função do ID. Você tem que ser um bom marido por causa do ID, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom funcionário, um bom profissional, um bom vocacionado, não é? Você tem que ser um bom crente por causa do ID. Isso revela a sua identidade. Então, quando você aceitar as suas funções, não é descobrir a identidade para aceitar a função, é aceitar a função, porque através da função você vai ter revelações específicas do seu propósito. Porque ele não vai ser mais uma informação. Eu estou dizendo para você muita coisa aqui. Eu acredito que na lógica dificilmente você consegue questionar, mas ainda isso não é uma verdade na sua vida, isso é uma informação. Aí você começa a praticar isso e você vai ver o benefício que isso vai gerar na sua vida. Aí isso vai se tornar uma verdade na sua vida. E você vai pensar assim: rapaz, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não pratiquei isso antes? Por que não me ensinaram isso antes? Você vai descobrir que a sua vida poderia ser muito melhor há muito tempo. E isso pode até te frustrar, mas é uma frustração boa. Poxa, eu podia ter tido uma vida melhor já há muito tempo. Não precisava ter passado por tanta coisa que eu passei já há muito tempo. Por quê? Por que eu não ouvi? Por que eu não busquei? Por que eu ignorei? Por que eu só ouvi e não fui testar? Por que eu só fiquei questionando ideias e não pratiquei para saber se era verdade? Se aquele pastor doido lá estava falando era verdade, por que eu não fui pelo menos testar? Não ia perder nada, já estava avacalhado mesmo. Não é verdade? É só fazer. E o Senhor vai começar a revelar coisas tremendas sobre a sua vida, amém? Aleluia. Sobre quem você é. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor esta noite. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, nós queremos descobrir quem nós somos do Senhor. Nós queremos ter uma revelação profunda de quem nós somos na tua igreja, no teu corpo. Quem nós somos de fato para o Senhor, Pai. Aqui viemos a esta terra. Qual o sentido da nossa existência, da nossa vida? Por que eu nasci homem? Por que ela nasceu mulher? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor?
Em Ti há uma resposta, porque em Ti está a verdade, Jesus. E nós precisamos aceitar a verdade que o Senhor tem sobre nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas funcionais, homens que funcionam, mulheres que funcionam, para sermos cristãos que funcionam, para ser uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha ou qualquer outro defeito. Porque uma pessoa que não funciona não pode ser parte do teu corpo, porque no teu corpo não há disfunção. O teu corpo é perfeito. No teu corpo, Senhor, tudo funciona. A Bíblia diz que todas as coisas, elas funcionam bem, que cada parte cumpre a sua função, porque elas são unidas e ajustadas pelo Senhor por meio do amor, Pai. Está escrito isso na Tua palavra, no livro de Efésios, Pai. Então ajuda-nos, Senhor. Nós oramos nesta noite, Pai. Ajude-nos, Senhor, que como igreja, como corpo do Senhor, cada um de nós possa funcionar bem. Senhor, nós queremos, nós precisamos que o Senhor nos ajude a funcionarmos bem na Tua igreja, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. A Tua palavra diz, em Efésios 4,16, é o Senhor quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte, e cada um de nós somos uma parte, Pai. Está escrito, Pai, que cada parte funciona bem. Senhor, meu Deus, ajude-nos a funcionar bem. Eu quero ser um homem que funciona bem. Senhor, coloque no coração dos homens a ser um homem que funciona bem. Coloque no coração das mulheres a serem mulheres que funcionam bem. Coloca no coração de cada membro da Tua igreja, Pai, no meu coração, no coração deste irmão, dessa irmã que aqui está, Pai. Coloca no coração dele o desejo de funcionar bem. Pai, ajude-nos a funcionar bem. Pai, nós queremos funcionar bem. Pai, nós precisamos funcionar bem. Nós carecemos, ó Senhor, de funcionarmos bem, Pai. Mas não conseguimos sem a Tua ajuda, Senhor. Opera em nós o querer, opera em nós o efetuar. Tira-nos, Senhor, dessa letargia, desse sono, dessa dormência, Senhor. Nós queremos, nós precisamos funcionar bem, Senhor. Porque está escrito que assim que o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Nós queremos crescer, Senhor Jesus. Nós queremos nos desenvolver espiritualmente, Jesus, por meio do amor. Mas para isso, precisamos funcionar bem. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Olha, Senhor, nesta noite. Você quer funcionar bem, meu irmão? Você quer funcionar bem, meu irmão? Peça ajuda ao Senhor nesta noite. Teu fogo arde em mim. Oh, aleluia. Muda o meu viver. Sou teu templo. Se renda ao Senhor, meu irmão. Sou teu altar. Pare de desculpa, se renda a Ele. Vivo, eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Obrigado, Jesus. Sou teu templo.
Obrigado, Jesus. Ajude-nos, Senhor, a funcionar. Nós queremos funcionar. Nós precisamos funcionar, Senhor. Socorra-nos, Senhor. Socorra-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Pastor, e agora o que eu faço a partir de amanhã? Calma, filho. Você não chegou assim do dia para a noite, não é verdade? Você não vai mudar no dia para a noite. Comece pedindo ajuda do Senhor, amém? Reconheça que precisa funcionar. Peça ajuda do Senhor. Recuperando uma gripe ainda. Peça ajuda da gente, da igreja. Tem água aí? Levaram minha água daqui? Peça ajuda, o Senhor tem um caminho para você, para te tirar dessa condição, para te trazer para essa vida que Ele preparou para você. Amém? Glória a Deus. Dê mais uma vez salve de palmas para Jesus. Vou chamar a ajuda da minha esposa aqui. Não estou conseguindo falar, engasguei aqui, gente. Hoje nós vamos fazer a apresentação da criança Davi Lucas, da Silva dos Santos, a mãe Jéssica Letícia da Silva dos Santos e o pai César Augusto Marques de César Augusto Marques. Amém? Gostaria de chamar aqui na frente os padrinhos a Bisa, Olívia, os avós, gente, acho que é Grace, Elisete, Marisa e Elcio. Irmãzinha e Alice? É isso? Irmãzinha Alice. Oi? Ah, não está aqui. Ah, o avô, como que é o nome? Amauri, não está aqui. O Amauri está aí? O avô? Não está aqui. Pode vir aqui à frente. Vamos tirar aqui vamos subir aqui. Amém. Queria pedir para trazer o óleo. Em nome de Jesus. Pode subir aqui, meu amor. Pode subir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o meu marido? Acho que ele já volta. Vamos orar um pouquinho. Amém. Só um pouquinho aí, irmão. Eu nunca fiz isso. Então é ele que vai fazer, tá? Vamos cantar um louvor. As bênçãos. Aleluia. Só um pouquinho. Aqui a gente faz ao vivo. E faça aleluia. Seu rosto em ti, que conceda sua graça e te. Glória a Deus. Só preciso saber o nome, me esqueci o nome. O nome dele é o Davi Lucas. Deixa eu pegar ele aqui. Quem vai me ajudar aqui? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nessa noite, Pai, com alegria em nosso coração, pela vontade dos pais, tendo os familiares, as testemunhas e a Tua igreja como testemunha, Senhor, nós queremos apresentar o Davi Lucas ao Senhor, Pai. Pai, aqui, os pais e nós como igreja, expressamos a nossa vontade que ele seja do Senhor, Pai, e nós consagramos ele ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Com esta unção, nós declaramos que o Davi Lucas pertence ao Senhor, Pai. Que esta unção seja uma unção de salvação, uma unção de cura, uma unção de proteção sobre a vida deles, Pai.
Pai, toma também o pai dele, a mãe dele, Senhor. Que o Senhor venha capacitá-los para educar o Lucas nos caminhos do Senhor, para que depois que ele cresça, ele não se desvie, Pai. Que o Lucas seja uma herança que eles deixarão para o Senhor nessa terra, depois que eles partirem desta terra, Pai. Porque é natural que os pais morram e os filhos continuem, Senhor. Então que o Davi Lucas seja uma herança que eles deixarão para o Senhor nessa terra, Pai. A continuidade da missão, a continuidade do legado, Pai. Senhor, que quando eles não puderem mais te servir, que o Lucas aqui nessa terra leve esse legado adiante e passe isso aos netos, e os netos aos bisnetos, e aos bisnetos aos trisnetos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está com a sua família, pegue na mão dela aí, segura na mão da sua família. Vamos aproveitar esse momento profético e declarar as bênçãos. Amém. Declara sobre ela até 1000. Sua família, os seus filhos. Aleluia. Profetiza. Profetiza sobre seus filhos, sobre a sua casa. Profetiza, mulher de Deus. Profetiza, homem. Oh, Jesus, abençoa os seus filhos. Declare sobre o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que a sua casa seja cheia da glória. Você mulher, você homem, que todos os dias profetize sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. Todos os dias, seja mulher, um homem que levante e Satanás tenha medo. Em nome de Jesus, profetize, morando dentro de casa, longe, onde quer que você esteja. Profetiza sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre você. A palavra de Deus diz